Boa tarde a todos. É com enorme prazer que me encontro aqui hoje, por várias razões, e a primeira e principal é porque estou ao lado de uma amiga de muitos anos, uma pessoa que conheço há muito tempo, que é minha colega na universidade e que tem marcado presença na minha vida, nomeadamente no meu casamento. Está ali a Raquel muito pequenina no meu casamento, portanto é um prazer enorme estar aqui na apresentação deste livro, The Legal Status of the Financial Action Task Force in the International Legal System. Esta é uma apresentação, não é um seminário científico, mas devemos manter, enfim, um certo parâmetro técnico-jurídico e vou começando dizendo que vou apresentar, por um lado, a pessoa, que é esta que está aqui ao meu lado, e por outro, apresentar ainda brevemente a não-pessoa. Isto é o quê? Qual é a não-pessoa? É o GAFI. Discordamos aqui neste ponto, saber se é uma organização internacional ou não. Ao dizer que é a não-pessoa, portanto, adianto já a minha posição. O direito não é matemática, não é física, não é uma ciência dura, portanto, é só natural que haja divergências de opiniões na doutrina, na jurisprudência, faz parte de um saber livre, de um saber de investigação e não há nada de errado quanto a isso. Relativamente à pessoa, e depois de ter aqui referido esta minha particularidade de ser amiga e colega dela, vou fazer uma breve apresentação, que todavia não é tão breve, porque o currículo é extensíssimo. E então, o que é que temos da Hilda Cristina Ferreira? Doutoramento em International Public Law, pela Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong, sob orientação de uma pessoa muito ilustre, o professor Simon Young, e quero aqui deixar uma pequena marca para, eventualmente, alguém que esteja um bocadinho distraído. Esta Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong é a 24ª melhor faculdade do mundo, segundo o Times Higher Education World University Rankings. Portanto, não é uma universidade portuguesa, mas não sejamos provincianos pensando que, porque é uma outra universidade qualquer, que é uma universidade que não tem qualquer relevo no panorama mundial. Bem pelo contrário. É também mestre em European Studies pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau e da Universidade de Macau, com uma tese em Direito Comunitário intitulada Indirect Legal Integration Towards an European Juris Corpus. Licenciado em Direito em 1994, também pela minha faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Relativamente ao seu currículo profissional, atualmente é jurista do Departamento de Direito Internacional e Interregional da Direção de Serviços dos Assuntos de Justiça. É também, sob o Estatuto de Licença Especial, funcionário dos quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi chefe do Departamento do Direito Internacional da DSAG, foi assessora do Gabinete de Secretário para a Segurança da RAEM, foi jurista do Gabinete para os Assuntos de Direito Internacional, além de várias outras funções profissionais que exerceu. Detém mais de um quartel de século de trabalho no direito internacional, nomeadamente direitos humanos, direito penal internacional, direito penal transnacional, cooperação judiciária em matéria penal. A nível dos direitos humanos, 2 ou 3 referências muito curtas. Foi membro da delegação da RAEM, da RPC, na discussão dos relatórios de Macau relativamente à aplicação do PIDCP, do PIDES, Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, também do Universal Periodic Review junto das Nações Unidas. Foi responsável pelos primeiro e segundo relatórios da RAEM relativamente à aplicação do PIDCP e também do PIDESC. É autora do anteprojeto da Lei de Videovigilância em Espaços Públicos, membro da Comissão de Acompanhamento das Medidas de Dissuasão do Tráfico de Pessoas. Ao nível do direito penal internacional, acompanhou, quer em Portugal, quer em Macau, temas como o terrorismo, crime organizado transnacional, corrupção, tráfico internacional de pessoas, branqueamento de capitais, entre outras. Esteve envolvida em processos de aplicação de instrumentos jurídicos internacionais, processos de vinculação externa e de elaboração de relatórios junto de diversos organismos internacionais. Foi membro de diversos grupos de trabalho em Macau, como os grupos de preparação dos projetos de lei do congelamento de bens, prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais, prevenção e repressão dos crimes de terrorismo, tráfico de pessoas, entre muitos outros. E estes exemplos que eu estou aqui a escolher, não estou a citá-los todos,
estou a escolher propositadamente exemplos que, de um modo ou de outro, se interrelacionam com o tema da tese da Cristina. Foi também membro das delegações da RAEM nas reuniões do APG. O APG, para quem não saiba, é, digamos, a entidade prima do GAFI, focalizada no continente asiático. Foi membro da Comissão Coordenadora da RAEM de Combate ao Crime de Branqueamento de Capitais. No Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, teve sob a sua responsabilidade pelouros como o terrorismo, branqueamento de capitais. Também foi representante de Portugal no Grupo Horizontal Drogas da União Europeia. Várias outras matérias que, como digo, para não vos maçar, estou somente a escolher algumas. Foi também, a nível da cooperação judiciária em matéria penal, membro da delegação da RAEM nas negociações do acordo sobre entrega de infratores em fuga e do acordo de cooperação judiciária em matéria penal com o governo português e também com um similar acordo com o governo da Coreia do Sul. Também para referir que tem outras qualificações principais, para além do doutoramento, do mestrado e da licenciatura em Direito. Participou num programa de formação de avaliadores organizados pelo GAFI em 2024, um outro programa organizado pelo APG em 2016 e um outro pelo FMI, pelo Banco Mundial, em 2005. Esteve também presente num programa internacional sobre confisco de bens, tem um curso de especialização em Direito Penal Internacional, tirado em Siracusa. Relativamente, e focando-me agora muito especificamente sobre estas matérias, no âmbito do GAFI/APG, em 2019 foi a Legal Reviewer do GAFI relativamente ao segundo relatório de avaliação mútua da Grécia. Também, em 2019, do Third Enhancement Follow-up Report da Malásia. Perita jurídica em 2017-2018, perita jurídica do APG para os relatórios de follow-up do Laos. 2013, perita jurídica do APG para os relatórios de follow-up do Laos e do Camboja. 2011, avaliadora jurídica da APG para o primeiro relatório de avaliação mútua do Laos. Em 2009, Legal Reviewer do APG do primeiro relatório de avaliação mútua do Vietnã. Faço aqui uma pequena pausa para fazer a conclusão óbvia de que estamos a falar de alguém que é eminentemente especialista nesta matéria. Não é somente uma pessoa que, enfim, decidiu fazer um doutoramento, estudar umas coisas, escrever um livro. Tem claramente, reúne em si uma componente teorética e uma componente prática que têm que ser aqui relevadas. Relativamente à sua experiência na docência, caso não saibam, é professora na Faculdade de Direito de Macau, está a reger a cadeira de Direito Internacional Público. Já anteriormente foi regente e assistente convidada de Direito Internacional Público nessa mesma Faculdade de Direito. Anos antes foi assistente convidada de International Public Law, do mestrado de International Business Law da Universidade de Macau. Foi também docente de Direito Internacional Público na Faculdade de Gestão de Empresas e também aqui se revela a sua extensa capacidade e experiência académica ao nível da formação. De referir também que tem sido formadora no Centro de Formação Jurídica e Judiciária durante vários cursos, nomeadamente no programa de curso de produção legislativa, onde tem publicado artigos sobre a relação do direito doméstico de Macau com o direito internacional público, modos de recepção, como é que interage o direito internacional com o direito de Macau, se há relações de hierarquia, quais essas relações, etc. Formadora também no programa de aperfeiçoamento da língua portuguesa na área jurídica de direito internacional no mesmo Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Participou em inúmeros seminários e conferências como oradora, muito recentemente uma aula aberta de Transnational Criminal Law numa pós-graduação em Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong. Em 2023, da New York Arbitration Convention versus Hague Judgments Conventions, a propósito do 10º aniversário da UNCITRAL RCAP. Deu uma aula aberta em 2022 num curso que eu regi na Universidade de Hong Kong e foi uma aula, e devo dizer, estou a dizer isto sem qualquer favor, muito bem recebida pelos alunos e que foi Human Rights Reporting Mechanism, a Comparative Approach Between the Hong Kong SAR and the Macau SAR.
Em 2019, por exemplo, Recognition and Enforcement of Judgments in the MSAR and the Impact of the 2019 HCCH Judgments, Surrender of Fugitive Offenders, Macau Criminal Law. Vou passar à frente. Disse-vos que era muita coisa que tinha aqui para vos trazer. Publicações tem este livro, e este livro, atenção, também uma pequena nota, é publicado pelo Abril, portanto, uma editora altamente reputada. Tem diversos capítulos de livros, nomeadamente Relatório de Macau sobre a aplicação do direito internacional em Macau, uma edição coordenada pelos professores Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho, Proteção dos Direitos dos Menores no quadro das obrigações internacionais da RAEM, Direito Internacional, uma entrada relativamente a esta matéria nos estudos do âmbito da produção legislativa, Proteção dos Direitos Culturais em Macau na perspectiva do direito internacional, Proteção dos Direitos Sociais no contexto dos instrumentos internacionais aplicáveis em Macau, The Macau SAR Legal System is the EU, European Union, a Source of Inspiration for Macau Lawmakers, num livro muito importante para Macau, Studies on Macau Civil, Commercial, Constitutional and Criminal Law, editado pelo professor Jorge Godinho e pela LexisNexis, Europeanization of Law, num outro livro muito relevante para o direito de Macau, One Country, Two Systems, Three Legal Orders, editado pela Springer, e vários outros. Tem também, naturalmente, muitos artigos publicados em revistas jurídicas, nomeadamente ainda a propos do primado do direito internacional convencional na hierarquia das fontes de direito da RAEM, um artigo muito importante que versa uma matéria altamente discutida ultimamente em Macau, sabermos se existe ou não um primado de direito internacional e em que medida. A Convenção de Haia sobre o reconhecimento e execução das sentenças estrangeiras em matéria civil ou comercial de 2019 e a pergunta se é ou não uma mais-valia para a RAEM, natureza jurídica dos acordos interregionais e sua posição hierárquica nas fontes de direito da RAEM, Surrender of Fugitive Offenders in Macau SAR, enfim, toda uma série de artigos, e aqui faço novamente uma pausa e um apelo. A pausa é para podermos todos respirar um bocadinho e o apelo é para a Fundação Rui Cunha. Perante também a produção doutrinária, deixo aqui o apelo e a sugestão, por que não publicar um livro, uma coletânea de estudos da professora Hilda Cristina Ferreira. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a professora Cândida. Penso que temos aqui matéria muito importante e que bem valeria esta publicação, esta reunião, numa coletânea de estudos de direito internacional. E bem seria para Macau, que, como sabemos todos, tem uma parca produção doutrinária própria. Passando agora ao que aqui está, e que é muito importante, e tem capítulos muito interessantes, e que rasgaram avenidas na forma de ver, quer o GAFI, quer, sobretudo, e essa é a parte que mais me importa, a temática das organizações internacionais. É uma temática que é muito atual, é uma temática que é de veras complexa, desde logo, volto a referir, saber o que é este bicho, o que é o GAFI, o que é isto? É uma organização internacional? É uma conferência internacional? É uma entidade sui generis? O que é? E isto é importante por uma série de outras questões, de consequências, que não vou aqui entrar em pormenores, mas que facilmente antevemos. Por exemplo, tem personalidade jurídica internacional ou não? Por exemplo, regras de responsabilização da entidade ou não? Responsabilidade internacional. Por exemplo, se tem personalidade internacional, deverá então ou não ter personalidade jurídica doméstica, o que é importante para uma série de situações, nomeadamente para o funcionamento eficaz desta estrutura. E, portanto, o que se pergunta é se o GAFI é uma pessoa, isto é, uma pessoa jurídica, se apresenta na comunidade internacional como uma entidade dotada de personalidade jurídica internacional, sim ou não? Caso a resposta seja afirmativa, então que tipo de pessoa é esta? É uma organização internacional? Já percebemos que há quem responda que sim, há quem responda que não. Importante também colocar aqui em um contexto, é que com o advento das organizações internacionais, nós percebemos desde logo uma coisa. O direito internacional passou de uma fase, de um espírito, de uma estrutura fundamentalmente de direito internacional de conflitos para direito internacional de cooperação. E as organizações internacionais são a prova evidente, o selo comprovativo de que vivemos uma
ou vivíamos até Donald Trump, uma era de direito internacional assente na cooperação e não no conflito. Estas organizações internacionais, que são imensas e que revestem natureza para além do facto de serem organizações internacionais muito distintas, organizações internacionais pluridisciplinares, unidisciplinares, regionais, universais, técnicas, políticas, etc. Não é uma aula que estamos aqui a falar, mas é importante percebermos a força, a dinâmica das organizações internacionais em geral, na nova concretização, no traçar de um novo perfil do direito internacional, como já disse há pouco, de cooperação, mas não só. Isto é, passamos a ter formas de criação de direito internacional que se subtraem às formas clássicas, Estados. E, portanto, passamos a ter outras entidades que contribuem imenso para a formação do direito internacional. Pensemos na Organização Mundial de Comércio e as normas do direito internacional comercial e pensemos numa matéria que me é muito cara, direitos humanos. Hoje é impensável falarmos de direito internacional dos direitos humanos se pusermos de lado diversas organizações internacionais. Ao nível universal, a Organização das Nações Unidas, depois todo o sistema das várias convenções e dos comitês, o Conselho da Europa e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, o Pacto de São José, a Organização dos Estados Americanos, a União Africana, etc, etc. Pois bem, então o que é uma organização internacional? Diz-nos um dos maiores especialistas, Jan Klebers, que é provavelmente a questão mais difícil. Isto é, quando, por exemplo, estivermos a lecionar um curso de organizações internacionais, desde logo temos esta dificuldade. Afinal, estamos a falar do quê? E diz-nos a autora, eu aqui não tomei nota da página, mas pronto, fala-nos, alerta-nos, não é falar, ela faz-nos esse alerta, e muito bem, the plethora of institutional designs of international organizations and the absence of a universally accepted definition. Portanto, explica-nos ao que vamos. Vamos para um caminho árduo, complexo, difícil. E ela traçou, chegou ao fim e traçou-o muito bem. Poderíamos falar da proposta da International Law Commission do que é uma organização internacional. Não vamos, mas só para vos deixar aqui esta nota. Sobretudo, o que me interessa aqui é que esta proposta da International Law Commission assenta, sobretudo, na definição da organização internacional a questão da personalidade jurídica. Logo, se nos nortearmos por esta definição, temos uma pergunta imediata. O GAFI tem personalidade jurídica ou não tem personalidade jurídica? E o APG? E as outras organizações regionais, irmãs, primas, que constam deste universo? Por outro lado, voltando a Klebers, apresenta 3 elementos estruturantes das organizações internacionais, 3 pilares, mas depois desconstrói-os a todos. De novo, chama a vossa atenção, é uma matéria muito complexa e muito árdua e que ela não teve receio de abordar e de trilhar esse caminho. Ora bom, uma organização internacional é criada entre Estados. Pois sim, normalmente, mas nem sempre. E temos vários exemplos de organizações internacionais, nomeadamente a Organização Internacional de Comércio, que teve como entidades criadoras, só para vos dar 2 ou 3 exemplos, Macau não é um Estado, Hong Kong não é um Estado, a União Europeia não é um Estado. Também se diz que costuma ser estatuída, criada por um tratado internacional. E se assim fosse, então este GAFI não seria uma organização internacional. Mas será verdade? Não é assim. Nós temos muitos exemplos, e exemplos importantes de organizações internacionais, próprio senso, e que ninguém disputa a sua qualidade de organização internacional, mas que não foram criadas por tratados. UNICEF, UNIDO, Nordic Investment Bank. Ainda, como terceiro pilar, dotada de órgãos com vontade distinta. Distinta de quem? Distinta dos membros que participam, que criam essa organização internacional. Volonté distinct. Na dinâmica dos factos, haverá entes que possivelmente apresentarão mais esta vontade distinta do que organizações internacionais propriamente ditas. E penso que este é um caso importante para o GAFI. Isto é, a ideia de vontade distinta dos seus membros, apesar de muita gente não considerar o GAFI como uma organização internacional, aqui é vista de uma forma bem patente. E penso que a Cristina falará sobre isso, porque os Estados dizem mesmo, nós não queremos criar uma organização internacional. E isto traz-nos à memória uma citação que é usada, penso que também pelo Klebers, que é, e que vem do
Frankenstein, "You are my creator, but I'm your master." Estou a citar de memória, mas a ideia é esta. Sim, vocês criaram isto dizendo que não era assim, mas pronto, já estou criado, agora eu defino o que é que eu quero ser e como é que eu me vou apresentar. Ora bom, perante tudo isto, lanço aqui uma pergunta para a Cristina. Será que a imagem do Corpus Juris que produz, que são as recomendações, e já lá vou às recomendações, poderemos falar numa Soft International Organization ou não? Isto é, algo a meio caminho. E porquê é que eu falo no Corpus Juris? Porque produz recomendações. Ora, recomendações, pela sua própria natureza, não são obrigatórias. São recomendações, não são decisões. Mas temos aqui, e na prática isso é bastante evidente, uma tensão dialética entre alguém que não se quer assumir e que diz que só apresenta recomendações, mas que, na verdade, essas recomendações surgem como uma espécie de uma marreta que obriga os Estados e que têm vergonha de ir parar às listas negras e cinzentas, etc. E, portanto, vale a pena adjetivar, elas, apesar de serem recomendações, são obrigatórias ou não? Adianto desde já que não, juridicamente não são obrigatórias, mas, não sendo cego à realidade, a realidade é que elas são imediatamente prosseguidas. E a esse propósito, e porque estamos em Macau, trago um exemplo. Há vários pareceres de comissões da Assembleia Legislativa relativamente a imensos processos legislativos, branqueamento de capitais, terrorismo, etc. Também, por exemplo, naquelas figuras também estranhíssimas da AMCM, avisos circulares, em que fazem expressa referência às recomendações do GAFI. Este parecer é da primeira Comissão Permanente, parecer 25/2017, sobre a Lei 6/2017, controle do transporte transfronteiriço de numerário e de instrumentos negociáveis ao portador. E vou passar a citar, salvo se disserem contrário, vou passar a citar a própria Comissão. Como se consabe, a própria natureza e designação do ato, recomendação, aliada à consideração do GAFI como entidade que, detendo características internacionais, não se reconduz, contudo, à figura de organização internacional próprio senso, parece inculcar com muita segurança que inexiste uma vera obrigação jurídica de concretização na lei doméstica de determinadas soluções apontadas. Mais adiante, o GAFI não é uma organização internacional em sentido próprio e a RAEM não é parte. O APG não é uma verdadeira organização internacional, mas a RAEM é parte. Ou seja, toda esta dialética vem presente. Não, mas. Sim, mas. A própria natureza e designação do ato, recomendação, aliada à consideração do GAFI como entidade, volta a Comissão a dizer. Mas poderíamos pensar, então a Comissão diz que não é preciso fazer a lei. Não, a Comissão depois diz, mas vamos fazê-la. E vamos fazê-la como? Dando concretização às recomendações do GAFI. Trouxe também este parágrafo aqui porque é muito revelador. Segundo alguns representantes, e estou a citar ainda o parecer da Comissão, que é um documento formal de um órgão formal, solene, da RAEM. Segundo alguns representantes do Executivo, nem o APG nem o GAFI são verdadeiras organizações internacionais. Nem as recomendações do GAFI constituem verdadeiras normas jurídicas internacionais, outros sim, elementos detentores, e isto é importante, de forte persuasão política e financeira. Mas depois diz, ao passo que, para outros representantes do Executivo, o APG seria uma organização internacional em sentido próprio e as recomendações do GAFI constituiriam verdadeiras obrigações jurídicas internacionais. Ou seja, mesmo dentro do órgão que propôs esta lei, nós temos uma parte dos representantes do Executivo a dizer não, isso não é uma organização internacional, as recomendações não constituem obrigações jurídicas internacionais, e temos outra parte a dizer não, estamos perante organizações internacionais e as recomendações constituem verdadeiras obrigações jurídicas internacionais. Estão a ver na confusão, na complexidade enorme em que a Cristina se envolveu e como muito bem saiu deste imbróglio e saiu-se muito bem. Foi um passo muito arriscado e ela tinha consciência disso, o que só sobreleva ainda mais a valia da sua tese. Eu trazia aqui várias referências de pessoas que dizem que não é, que, enfim, mas não vale a pena.
E penso que vou terminar, terminando dizendo o quê? Estamos perante um tema de veras complexo, um tema de veras importante, com enorme relevância teorética, mas também enorme relevância prática. Esta tese, e estou a dizer isto não porque sou amigo dela, estou a dizer isto porque, entre outras coisas, sou docente da cadeira de Direito das Organizações Internacionais, irá ser uma referência doravante nos estudos sobre estas matérias. E digo não somente no GAFI, isso aí é óbvio, é evidente, mas também na teorização do que é uma organização internacional e na teorização dos atos que promanam das organizações internacionais. Estou convencidíssimo disso. Para não dizer que só vim aqui dizer bem, é um pequeno, não é um reparo, é uma pequena nota. Folhei em vão e não encontrei doutrina de autores portugueses escritos em português. Temos bons manuais de Direito Internacional Público escritos em Portugal, temos um manual de Direito Internacional de Organizações Internacionais agora falhou uma memória, do Mota Campos. Quem é que me disse? Quem me ajudou? Do Mota Campos. E ao escrever em inglês e ao pôr no mapa mundi e numa língua acessível a todos, poderia ser interessante ter citado alguns autores portugueses que também são bons. Pronto. E com isto passo à Cristina, mas antes de passar, quero eu primeiro aplaudir a Cristina. Primeiro de tudo, queria agradecer as generosas palavras do Paulo, e atos, não foram só palavras, e também agradecer publicamente o facto de ele ter-me apresentado como orientador da tese em Hong Kong. Foi graças ao Paulo que o professor Simon ficou como orientador nesta aventura que foi escrever esta tese. Queria agradecer à Fundação Rui Cunha por ter tido esta iniciativa, na pessoa do arquiteto Francisco Ricardo, e também à equipa técnica, por todo o apoio. Quero agradecer à minha filha na parte em que me ajudou no PowerPoint, e aquilo que não estiver bonito fui eu que fiz, o que está bonito foi ela que fez. Quero agradecer a todos por terem vindo. Ora bem, há aqui várias questões, algumas questões técnicas de doutrina e teóricas, melhor dizendo, que eu vou deixar mais para o fim, porque também a audiência não são só juristas, há outras pessoas que não são juristas, e acho que vou começar, primeiro de tudo, por apresentar esta organização. Isto ficou muito tempo parado. Isto que aconteceu. O Grupo de Ação Financeira Internacional, mais conhecido internacionalmente por Financial Action Task Force. Para o comum, o cidadão comum, não faz a mínima ideia. Esta é uma organização para ele invisível. Não faz a mínima ideia o que é o FATF. Todavia, sabe, de há uns anos para cá, que todos os anos o banco manda um formulário para preencher, para confirmar os dados, a morada, se as poupanças, se o dinheiro que está na conta bancária é fruto de poupanças ou de onde é que vem o dinheiro, e não sabe porquê. Faz um contrato de promessa compra e venda, e a agência imobiliária põe um formulário à frente a dizer que aquele dinheiro não vem, que vai ser compra da casa, não é de fundos ilícitos, que não atingiu o plafond, não sei o que, numerário, e também não faz ideia porquê, mas cumpre. E também Macau, quando entra na fronteira, Macau antigamente não tinha a linha verde e a linha vermelha na entrada, e por causa daquela lei que o Paulo acabou de falar, hoje em dia as pessoas sabem que têm que declarar, caso venham com determinado numerário, caso venham com valores em joias, e têm que declarar também de onde é que provém a origem desse dinheiro, ou dessas joias, ou dos fundos que pagam em mão. Portanto, o comum cidadão só sabe que tem que preencher um conjunto de formulários, fazer alguns procedimentos, mas não percebe porquê. O mesmo não posso dizer dos advogados, dos notários, dos contabilistas, do pessoal da banca, que de repente são os operacionais e que viram-se confrontados com um conjunto de recomendações e de referências e de medidas que têm que adotar à conta deste grupo, que é o GAFI. O GAFI é a entidade internacional responsável pelas políticas e pelas medidas a nível internacional
para o combate ao financiamento do terrorismo, ao financiamento à proliferação de armas, financiamento à proliferação de armas de destruição maciça e do branqueamento de capitais. E quando digo políticas, quer dizer que este órgão emite não só as diretrizes, mas depois um conjunto de medidas concretas que os Estados têm que aplicar no que diz respeito à prevenção e à detenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo. Este organismo faz ainda mais do que isso, para além de ser o garante, portanto, da segurança e da integridade do sistema financeiro internacional, tem também como responsabilidade avaliar ameaças ou riscos iminentes ao sistema financeiro. Por exemplo, quando houve os ataques ao World Trade Center em setembro de 2001, de repente houve uma questão que é temos que combater o terrorismo, mas também o financiamento ao terrorismo, e este organismo foi o primeiro organismo a emitir instruções, vamos chamar assim, ou diretrizes concretas do que é que os Estados tinham que fazer, porque os Estados não sabiam o que é que haviam de fazer para analisar e prevenir e controlar o fluxo financeiro que podia ser utilizado para fins terroristas. O Gafi estava lá. Por exemplo, quando surgiu as moedas virtuais, foi o primeiro organismo internacional também a definir novamente red flags, indicadores, como atuar, como prevenir o possível mau uso da moeda virtual, que pode distorcer não só o sistema financeiro, mas que pode ser usado indevidamente, ora para o branqueamento, ora para o financiamento do terrorismo, ou para o financiamento da proliferação. Outro exemplo, a Covid em 2020. Foi a primeira também instituição a identificar logo indicadores red flags da contrafação de medicamentos, de máscaras, de abuso, de corrupção, subsídios. NGOs estavam a ser criadas para fins de receber dinheiro para utilizar, portanto, a criação de fundos indevidos e o risco que esses fundos indevidos podiam ter novamente para afetar o sistema financeiro. Portanto, estamos aqui com uma organização que tem também está permanentemente atenta a eventuais ameaças ao sistema financeiro internacional e que vai ajudando os Estados, os setores privados, os setores públicos, no sentido de prevenir. Esta organização tem outra finalidade, é também que nem todas as organizações internacionais têm. Isto a propósito também, às vezes vou falando de organizações internacionais, nem todas as organizações internacionais têm capacidade de avaliar a execução dos seus membros no que diz respeito às recomendações que essas mesmas organizações internacionais fazem. O Gafi tem uma capacidade de avaliar e de fazer um ponto de situação e também de alterar as próprias recomendações em função das deficiências que vai detectando por má interpretação ou porque, portanto, precisam ser ajustadas às novas realidades que são cada vez mais, neste mundo global, emergentes e voláteis. Promove a cooperação internacional neste âmbito. O que é que o FATF tem, ou o Gafi? Ele tem, hoje em dia, não tinha quando foi criado. O Gafi foi criado em 1989 por uma declaração do G7 e foi uma reação, ou foi, melhor dizendo, foi uma ação de cooperação multilateral face a uma convenção que tinha sido adotada pelas Nações Unidas em 1988, em que pela primeira vez há um instrumento internacional que fala sobre branqueamento de capitais no contexto do tráfico de drogas. E esta ação do G7, o que é que visava? Precisamente analisar o uso do sistema financeiro indevidamente para lavar dinheiro fruto do tráfico de drogas. E era este o âmbito, e os países do G7 resolveram criar esta task force, uma task force informal, de âmbito temporário, que seria renovável o seu mandato consoante a necessidade da ordem internacional. E, portanto, este era um órgão informal, partilha de informação, na altura redigiam-se as 40 recomendações, mas mais no sentido, as 40 recomendações na altura eram mais, diremos, leves, mais de alertas, avisos às ordens internas de como deveriam abordar a questão, não eram recomendações com um valor quase normativo ou normativo até que existe nos dias de hoje. Nos dias de hoje, esta organização tem os 3 poderes clássicos que uma organização internacional tem.
tem poder lawmaking, faz recomendações, que são os padrões internacionais, há quem chame normas internacionais e não padrões, define essas políticas, são as tais 40 recomendações do GAFI, que já vou falar a seguida, mas também faz papéis de guidance, de melhores práticas, portanto faz uma parafernália de publicações que é absolutamente inacreditável, tendo em conta a dimensão da organização. Tem poder de monitorização, como eu vos disse há bocado, em todas as organizações internacionais têm este poder. Avalia regularmente, ciclicamente, os membros do GAFI, através de uma avaliação mútua, portanto são as próprias jurisdições que se interavaliam, e depois tem, com base nessa avaliação, há uma supervisão, porque há depois um controle sobre os ratings, ou seja, em relação a cada recomendação vai haver um controle do follow-up, do resultado final dessa avaliação, ao fins de X anos, para além de que há um controle de qualidade, que é o BRAND, que é um conceito que a FATF inaugurou em 2012, que o secretariado do FATF controla todos os relatórios que são publicados, quer aqueles que são emanados da organização, quer os que são emanados pelos grupos regionais. E a não publicação do relatório implica um país ir, por exemplo, a uma jurisdição para a lista negra, que eu já vou falar depois mais adiante. Lista negra, poder sancionatório. Nem todas as organizações têm poder sancionatório, nos termos em que o GAFI tem o poder de fazer listas negras ou blacklisting, fazer listagens de países ou jurisdições que não cumprem com os parâmetros ou com as normas internacionais por ele definidas, e tem o poder não só de fazer o blacklisting, como ainda por cima de colocar as jurisdições sobre um dos seus órgãos que verifica, que faz um plano de ação, que estabelece prazos para a execução de um plano de ação. E se a jurisdição não cumprir, então tem consequências a nível interno que já iremos ver, nomeadamente com a aplicação de contramedidas. O que é interessante também no poder sancionatório do GAFI, à medida que vou falando, também vou respondendo aqui ao Paulo Cardinal. Poucas são as organizações também que têm o poder de sancionar não só os seus membros, como não membros. Só por exemplo, a título de exemplo, temos a União Europeia, porque também agora faz blacklisting a países que não são da União Europeia, ou o Conselho de Segurança das Nações Unidas, através do capítulo 7º da Carta da ONU, em que, por via, quando há ameaças contra a segurança e a paz internacional, ou a ruptura da paz ou da ordem internacional, ou um ato de agressão, as decisões do Conselho de Segurança são vinculativas e aplicam-se a todos os Estados, inclusive aos não-Estados-membros. Portanto, estamos aqui como organização, por acaso, também tem o poder de sancionar Estados ou jurisdições que não fazem parte do órgão. Só para vos dar aqui um exemplo, aliás, aqui é uma nomeação, estão aqui 40 membros, pegando também naquilo que o Paulo disse e o facto de não existir uma definição de organização internacional, o que é fascinante porque permite, por exemplo, escrever um livro com nesta natureza, é precisamente temos uma organização que tem Estados e tem outras entidades que são não soberanas, como é o caso de Hong Kong, e também organizações regionais, internacionais, como é o caso do Conselho de Cooperação do Golfo e da Comissão Europeia. Também aqui coloquei os anos para vocês verem a evolução de como inicialmente eram países basicamente da Europa, e depois foram alargando, alguns países também, a Austrália, a Áustria, e depois a partir de 2000 começou a haver uma preocupação do GAFI ter membros geograficamente representativos dessas regiões, e hoje em dia temos aqui 40 membros. O último membro foi a Indonésia, que entrou em 2023. São membros que são os países, jurisdições mais desenvolvidas ou emergentes do mundo. O GAFI tem também uma estrutura muito sui generis, porque é uma estrutura descentralizada. O FATF tem 40 membros e tem 9 membros associados. Os 9 membros associados são os grupos regionais. Os grupos regionais são grupos
que estão espalhados, como vocês podem ver, temos os das Caraíbas, Ásia-Pacífico, o Manival é da Europa, América Latina, Médio Oriente e Norte da África, Euroásia, África Oriental e Austral, África Ocidental, estão ali identificados. Estes grupos regionais são os, digamos assim, os braços da organização e certificam-se que os membros que pertencem à sua jurisdição cumprem, lá está, com as políticas e com as regras que o GAFI emana. A estrutura do GAFI em si também foi evoluindo ao longo dos anos. Hoje em dia é assim, temos um plenário, que é como se fosse a Assembleia Geral, temos agora uma coisa nova que foi inaugurada pela presidência mexicana. Neste momento o presidente do GAFI é do México e a vice-presidência é do Canadá. A presidência é de 2 em 2 anos, é rotativa, deve ser representativa também do ponto de vista, deve ser rotativa e representativa geograficamente. Antes do México, Singapura, por exemplo, era o presidente do GAFI. O Gas Initiative é uma nova modalidade em que o México resolveu convidar 3 países que pertencem às jurisdições dos grupos regionais, neste momento são as Ilhas Caimão, o Senegal e o Quénia, para assistirem às reuniões do plenário. Porque quem assiste às reuniões plenárias são os membros associados. Os membros associados são os grupos regionais, não são as jurisdições que pertencem aos grupos regionais e que não são membros do GAFI. Temos reuniões bianuais dos ministros que aprovam as mudanças de mandato ou fazem declarações sobre a condução política da organização. Temos um secretário executivo. Neste momento, tanto o secretário executivo como a presidente são 2 mulheres. A segunda mulher presidente do GAFI é do México, a primeira foi de Hong Kong. E temos aqui um grupo, temos aqui várias subcomissões e, portanto, temos aqui uma estrutura complexa, digna de uma organização internacional. Principais parceiros internacionais do GAFI, do qual são observadores e do qual o GAFI também é observador em regime de reciprocidade, temos o Conselho da Europa, a União Europeia, o Banco Mundial, a Interpol, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o G20. Eu aqui gostava de realçar, entre estas organizações, o papel do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, porque eles têm um estatuto de observador diferente, porque são parceiros estratégicos do GAFI, fazem avaliações conjuntas com o GAFI, contribuem com os peritos, contribuem para a elaboração das recomendações, contribuem para as typologies, contribuem com assistência a nível da formação e estiveram ao longo do GAFI de forma formal desde 2004, como eu vou depois também realçar mais adiante. Outras das organizações têm tido um papel muito importante. Tem sido o Conselho de Segurança das Nações Unidas, através das resoluções do Conselho de Segurança no âmbito do capítulo 7º, nomeadamente nas resoluções relativamente ao terrorismo, em que o Conselho de Segurança urge os países a darem cumprimento às recomendações do GAFI. E temos o G20, que é um grupo informal, que também urge os países a darem cumprimento às regulações, aos regulamentos, às regras e às normas, políticas do GAFI. O facto destas 2 organizações, aliás, todas elas têm um papel importante porque no seu dia-a-dia, no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, acabam por alterar toda a sua legislação interna e produção em função do GAFI. O que dá há uma legitimização do poder do GAFI e uma legitimização do GAFI enquanto líder internacional e único para definir as políticas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Não há duplicação de funções. O IMF, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial aplicam no seu âmbito de avaliação também interno as recomendações do GAFI. Portanto, não há duplicação de funções nesta organização com nenhuma outra a nível internacional.
Ora bem, as 40 recomendações do GAFI são de diversas natureza, são de natureza operacional, de natureza regulamentar, de natureza legislativa, afetam o setor público, o setor privado, os indivíduos, as pessoas coletivas, vai ao setor financeiro, à polícia, à área jurídica, à supervisão bancária, aos notários, enfim, são de facto transversais. E estas recomendações, são com base nestas recomendações que os países, as jurisdições vão ser avaliadas. Aqui neste slide são diversas as instituições que têm que ter atenção, quem tem lojas de penhores, agências imobiliárias, casinos, conservadores. Estão aqui também um conjunto de, como o bocado disse, o GAFI ajuda os operadores também como identificar situações de risco, como identificar situações em que é preciso estar atento, como fazer o Know Your Customer, como fazer a sua função de due diligence. Portanto, há todo um backup que é sempre que o GAFI dá às instituições, não só governamentais, mas também às instituições financeiras e não financeiras, para que elas cumpram o seu papel. No fundo, há aqui todo um trabalho coletivo que é feito não só pelo governo, mas também é feito pelas instituições que supervisionam as instituições não financeiras ou bancárias e depois do operador que está, do advogado que está no terreno, do contabilista que está no terreno. O GAFI produz a metodologia, os procedimentos, estes são, digamos, os principais documentos que servem de base para todo o processo de avaliação. As jurisdições vão ser avaliadas pelas tais 40 recomendações, no tal peer review, e vão ser avaliadas no que diz respeito ao cumprimento técnico, ao technical compliance, se estão ou não estão a cumprir com a implementação da regulação, e depois a nível de effectiveness, como é que se aplica, se na prática estão a ter sucesso ou não estão a ter sucesso. Com base nessa avaliação, há um resultado final, que é o Mutual Evaluation Report, o tal que vai ser simplesmente avaliado com base nas recomendações. O fato de Macau ter que adotar uma legislação como teve que adotar, por exemplo, com a eliminação das ações ao portador, ou, por exemplo, com a questão do transporte transfronteiriço não monetário, portanto monetário, foi porque nas recomendações do GAFI, como o Paulo há bocado falou, tínhamos sido... foi dito que nós éramos non-compliant, que nós não estávamos a cumprir com essa recomendação. Então, nós tivemos que alterar para estarmos em compliance. Isto é um exemplo da importância destas recomendações, que são critérios que vão para mais de 200 critérios. O processo de avaliação é muito extenso e alguns de vós que estão aqui provavelmente já assistiram, porque Macau já foi avaliado em 2016 e, portanto, é um processo longo, moroso e difícil, em que envolve todas as entidades para essa função. Eu agora queria falar, antes de explicar aqui a questão das recomendações e das consequências quando há uma má performance nas recomendações, é esta estrutura que eu chamo o efeito pull network. O FATF é uma organização de 40 membros, mas regula, melhor dizendo, 206 jurisdições. Só para vocês terem noção, as Nações Unidas são 193 Estados. 206 jurisdições. E estes grupos regionais são responsáveis por assegurar, por fazerem as avaliações dos seus países e por verificarem se os seus países estão a cumprir com as recomendações, por verificar se os seus países, e portanto fazem a avaliação e também fazem a supervisão e o controle do follow-up das recomendações e da avaliação. Portanto, 80% dos relatórios produzidos a nível mundial vêm dos grupos regionais. Se vocês verem, temos ali o primeiro ano, é o ano em que esta jurisdição, este grupo regional foi criado. O ano que está a seguir,
que é o 2010, por exemplo, aqui do GIABA, é o ano em que essa organização virou membro associado. O membro associado permite o acesso às reuniões, estar no plenário e discutir as recomendações, discutir tudo o que é emanado do FATF, mas não tem poder decisório. E o 16M é os membros, são 16 membros. Portanto, estes grupos regionais não têm qualquer poder decisório sobre as recomendações pelas quais são avaliados. Podem participar na discussão, mas não têm poder decisório. Também é curioso, outra particularidade é que os membros do FATF ou do GAFI também são membros dos grupos regionais. Por exemplo, a APG, temos os Estados Unidos, temos a Austrália, a Nova Zelândia, a China, a Singapura, Malásia, Canadá, são também membros do APG. Por exemplo, a China também é membro do EAG, que é o membro da Euroásia. Portanto, é interessante que temos não só os membros do GAFI, que são membros do GAFI e tomam as decisões, mas também tomam decisões e também fazem parte dos membros dos grupos regionais. Portanto, isto é uma particularidade que é uma estrutura que eu digo que é complexa, hierarquizada, porque todos os grupos regionais reconhecem a autoridade do FATF como o Global Standard Setter, Keeper e árbitro. E árbitro porquê? Porque o não cumprimento das recomendações ou quando os regimes internos ou nacionais, locais, não cumprem com os tais critérios de avaliação e se mostram deficiências no seu sistema interno da luta contra o financiamento ao branqueamento de capitais ou o financiamento à proliferação, esses países podem ser listados e ser colocados em duas listas. Ou na lista cinzenta, que é o caso desta, ou na lista negra. Na lista cinzenta significa que estes países mostraram deficiências significativas, mas não o suficiente para irem para a lista negra e estão num processo de, digamos, monitorização regular. O GAFI faz estas listas 3 vezes por ano, fevereiro, junho e outubro, e os países estão todos sempre a querer provar que estão a cumprir ou que vão cumprir com as medidas de ação para poderem sair da lista cinzenta. O que é que isto significa na lista cinzenta? Significa que, por exemplo, Portugal, se estiver a ter um banco português, se tiver relações com o Burkina Faso, vai ter uma due diligence reforçada. O banco vai analisar com maior acuidade os critérios de verificação de transação financeira. Para que é, quem é que estão identificadas as pessoas, de onde é que vêm os fundos. Há uma diligência mais reforçada no que diz respeito ao relacionamento das transações financeiras e não só financeiras, porque isto também se aplica às lojas de penhores. Se alguém vier do Burkina Faso penhorar-me um relógio, eu se calhar vou ter que fazer uma due diligence porque essa pessoa pertence à lista cinzenta, à grey list do FATF. O que é que implica? Quais são as implicações para o Estado ou para a jurisdição? Está sujeito a um plano de ação, está sujeito a um prazo muito curto, muitas vezes, que é impossível de cumprir, que implica mudanças legislativas, ir ao Parlamento implica mudanças depois concretas no terreno e nem sempre é fácil cumprir com os prazos que o GAFI põe. Como não se consegue cumprir com os prazos, o que é que acontece? Continuamos na lista negra, na lista cinzenta. A Turquia, por exemplo, entrou em 2021, só saiu o ano passado, e todas as intervenções da Turquia nos últimos 2 anos era a dizer: nós estamos a cumprir com as recomendações, nós estamos a cumprir com o plano de ação, já melhorámos aqui, já alterámos a lição acolá, queremos sair da lista cinzenta. Portanto, há aqui uma questão de reputação e também, ao mesmo tempo, de preocupação a nível económico, e a nível económico não só do Estado, mas também dos próprios operadores financeiros e das próprias empresas e dos próprios comerciantes, porque também vem afetado o seu negócio, precisamente porque o seu país está na lista cinzenta. Pior é quando se está na lista negra,
porque na lista negra pode haver dois tipos de consequências. Uma, lá está, novamente, o reforço das medidas de diligência, neste caso do El Mianmar, que está nessas circunstâncias, está desde 2022, mas ainda não foi alvo. Porque é que o Mianmar está nesta lista negra? Porque não conseguiu atepadamente adotar as medidas que eram necessárias de acordo com o plano de ação imposto pelo GAFI. Para ir para a lista negra pode ser alguns critérios. Pode ser um deles, não cumpriu de todo e, portanto, tem erros sistémicos no sistema nacional no que diz respeito à luta contra o branqueamento e ao financiamento ao terrorismo. Pode ser porque um Estado, uma jurisdição, indicou que outro Estado representa uma ameaça para a estabilidade financeira. Por exemplo, a Ucrânia pediu ao FATF para colocar a Rússia na lista negra porque constitui claramente uma ameaça para o sistema financeiro internacional, sendo que a Federação Russa é membro do FATF, mas está suspenso desde 2023 por causa da invasão na Ucrânia. Pode ser porque não faz parte de nenhum grupo regional ou do próprio FATF. A República Democrática da Coreia e o Irão não fazem parte de nenhum grupo regional, porque fazendo parte significa que essa jurisdição está já a comprometer-se politicamente no sentido de envidar esforços para alterar o seu sistema interno, para estar condicente com as recomendações e as normas do FATF. O que é que acontece com estas duas jurisdições que estão praticamente indiciadas ou listadas já há mais de 2 décadas? Acontece que o GAFI vai usar a recomendação 19, que são jurisdições de alto risco. Alto risco significa que estas jurisdições não inspiram qualquer confiança para, a nível de garantir que não há uso de fundos precisamente para aquilo que é o objeto do GAFI e, portanto, as restrições podem ir ao nível de proibir o uso de sucursais ou de filiais que venham na origem daquele país ou de ações bancárias com aqueles países, instituições financeiras daqueles países, limitar transações, não só, que também têm efeitos, obviamente, comerciais, não só financeiros, mas comerciais, e no fundo isola economicamente e comercialmente um país. Por isso, simplesmente isola. Portanto, no fundo, é quase que um embargo económico. Não sei quantas organizações internacionais é que têm, de facto, este poder. Evolução gradual. Uma das análises que eu faço, agora que eu vou aqui acrescentar introduzir um bocadinho já a parte teórica, uma das coisas que eu fiz aqui esta evolução, com algumas datas que me parecem importantes, porque identificam um bocadinho a evolução desta organização. Começou como uma organização informal, temporário, G7, em 1989, visando o branqueamento de capitais no âmbito do tráfico da droga, do narcotráfico. Em 1996, há umas novas recomendações e alarga-se o âmbito do crime de branqueamento de capitais, já não é só para o tráfico de drogas, é para tudo o que é criminalidade séria, tudo o que é crime grave. Pode ser terrorismo, pode ser crime organizado, pode ser tráfico de armas, portanto alarga-se o escopo do crime de branqueamento de capitais e alarga-se o escopo, alarga-se também o âmbito das recomendações, das medidas preventivas, das medidas de supervisão e das entidades envolvidas. Já não são só financeiras, mas passam a ser também não financeiras. Em 98, 99, é quando o GAFI percebe esta coisa dos grupos regionais é uma boa ideia. Porque em 1992 o GAFILAT resolveu, os países da América Latina resolveram criar um grupo regional à semelhança do GAFI para ajudar as jurisdições da América Latina, o GAFI Sud. Sim. O Grupo das Caraíbas. O Grupo das Caraíbas resolveu ajudar a criar o Grupo Regional das Caraíbas para ajudar as suas jurisdições com a implementação das recomendações do GAFI em 92. E o APG, em 1997, faz a mesma coisa para a região Ásia-Pacífico. E aí quando o GAFI percebe que os grupos regionais podiam fazer grande parte do trabalho. Eles tomam as decisões, avaliam só os Estados que fazem parte do grupo, mas entretanto os grupos regionais faziam o restante trabalho. E então o GAFI começa a sugerir, de facto, a criação, o incentivo dos grupos regionais. Cria, e há várias declarações nesse sentido.
E assim começam a surgir mais grupos regionais. Em 2001 foi um ano decisivo para a importância para o GAFI se tornar, de facto, uma organização extremamente importante, que é os ataques, foi os 11 de setembro, os ataques dos Estados Unidos, em que em 2001, em outubro de 2001, já o GAFI estava a fazer as 8 Special Recommendations para a luta contra o financiamento ao terrorismo, tendo por base as resoluções do Conselho de Segurança nessa matéria. Em 2004, o GAFI reformula as recomendações, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial entram na metodologia e também na feitura das recomendações e também na parte da parceria estratégica na aplicação das recomendações, e há um novo método de avaliação. Em 2005-2006, o GAFI resolve dizer assim aos grupos regionais: ora bem, já estão criados os grupos regionais, mas agora, se querem participar nas reuniões, têm que ser membros associados. Para serem membros associados, têm também que cumprir com um conjunto de critérios. Lá estão então os grupos regionais a terem que alterar e entrar em conformidade com o número de critérios para poderem assistir às reuniões do GAFI e poderem participar nas reuniões do GAFI. 2008-2009 também é muito importante porque... Desculpa, deixa-me vir para trás, porque aqui... não falei outra questão. 2005, há os membros associados e há a primeira referência feita pelo Conselho de Segurança relativamente ao GAFI. Em 2006, pela primeira vez, o GAFI é mencionado. As recomendações do GAFI são mencionadas no Conselho de Segurança, o que dá um novo ímpeto a esta organização em termos de legitimação. O Conselho de Segurança fala nas recomendações do FATF. E depois vem o G20 pedir ao GAFI novamente para também abranger o tema da evasão fiscal, da corrupção e da transparência depois da grande crise que aconteceu mundial financeira em 2008. 2012, nova reformulação da metodologia, das recomendações, as recomendações já são de ser 40 mais 9 e passam a ser reformuladas para o formato original 40. Entra um novo tema, o financiamento à proliferação, existe o National Risk Assessment, um novo paradigma que é o Risk-Based Approach, que põe todos os operacionais do terreno preocupados, como é que se faz uma avaliação de risco num contrato ou numa gestão de empresas ou num banco, como é que fazemos a avaliação de risco quando vou abrir uma conta bancária sendo do Burkina Faso, como é que isso se faz, e passa a haver a necessidade de não é só cumprir na lei e no regulamento, mas é ver na prática como é que os Estados estão efetivamente a aplicar as recomendações. E aqui é que às vezes é mais difícil, é aqui que há um grande downgrade. Uma coisa é o technical compliance, mas depois como é que na prática está-se a aplicar, muitas vezes aplica-se de forma errada, implementa-se de forma deficiente e isto é o novo paradigma que em 2012 acontece. 2015, 2025, temos uma parafernália de documentação, as recomendações são revistas. Entre 2012 e 2015, as recomendações e as notas interpretativas eram corrigidas pontualmente. Agora, todos os anos, se calhar mais do que uma vez, existem revisões nas recomendações, ou das notas interpretativas, ou de toda a documentação de apoio, porque o mundo está em permanente mutação e são novos desafios e, portanto, esta organização está permanentemente a atualizar-se. 2019, outra alteração, a organização passa a ser permanente. Já não é temporária. Até aqui os mandatos do GAFI eram de 8 a 8 anos. Em 2019, os ministros decidiram, não, esta organização, dada a matéria que é objeto, é uma organização que tem que ter um estatuto permanente. E mais, também disse que os membros são responsabilizados se não implementarem as recomendações do FATF. E depois temos outra questão, que é novamente outra resolução do Conselho de Segurança, que é a 2462 de 2019, que vem dizer aos Estados que o GAFI é a entidade internacional para esta matéria e que os Estados têm que cumprir com as recomendações do GAFI. Reconhece a Global Network do papel dos grupos regionais, mas basicamente o Conselho de Segurança vem dizer não há cá dúvidas sobre o valor e a importância destas recomendações e que os Estados têm que as aplicar.
esta resolução tem vários parágrafos sobre o GAFI, que são reproduzidas, têm vindo a ser reproduzidas aos dias de hoje, e o que é curioso é que já vemos resoluções do GAFI a dizerem implementem a recomendação 5, implementem a recomendação 6, implementem a recomendação que diz que é preciso haver uma unidade de inteligência financeira. Portanto, as resoluções do Conselho de Segurança, elas próprias estão a reproduzir as resoluções, as recomendações do GAFI, estão a dizer aos Estados que as têm que cumprir e usam a linguagem técnica do GAFI também nos próprios parágrafos, inclusive as referências, os benchmarks, etc. Ou seja, aqui temos o GAFI como fonte de direito nas resoluções do Conselho de Segurança e, ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança a dar legitimidade às recomendações do GAFI e, provavelmente, a dar-lhes também a natureza vinculativa das próprias recomendações, se não totalmente, pelo menos pontualmente, quando dizem aos Estados que têm que as cumprir e são identificadas. Aqui, a questão das recomendações ter ou não ter natureza vinculativa, eu acho que têm, e também avanço com a questão de já ser direito consuetudinário internacional. Em 2022, a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, levou, pela primeira vez, também se tenha falado sobre o que é que são os principais princípios do FATF. Porque não existia nenhuma referência sobre os princípios fundamentais do FATF. E com esta situação, o FATF percebeu que nós temos que falar de princípios internacionais. Então definiram que existe o princípio da cooperação, o princípio de respeito da integridade territorial, dos Estados e do diálogo da Rússia. E apresentou novas metodologias e novos procedimentos que nós todos vamos ter que novamente rever o que tínhamos até de 2012 e agora vamos ter que rever com novas alterações para 2022. 2023 entra o 40º membro e o GAFI suspende a Federação Russa como membro. É a primeira vez que isto acontece. Mais uma vez, um exercício do seu poder decisório sobre os seus membros, que também o Conselho da Europa fez. Por exemplo, o Conselho da Europa simplesmente retirou a Federação Russa como membro do Conselho da Europa e o FATF suspendeu a Federação Russa como membro. 2024, existem também os princípios de boa governação que são pela primeira vez mencionados pelo Conselho de Ministros, do Council of Ministers do GAFI, que também é uma questão importante, que é a questão dos princípios de good governance, pelos quais tem que se basear. E agora vou chegar um bocadinho à minha conclusão, que é, também estão aqui dois grandes académicos e especialistas no direito internacional e principalmente do direito internacional das organizações internacionais. De facto, não há uma definição do que é uma organização internacional. Não, os critérios são ser constituída por tratado, ou não, ser só de Estados ou não. O Paulo já falou. O que distingue, de facto, uma organização internacional é que pode ser constituída por atos internacionais que são governados pelo direito internacional. E o GAFI tem um mandato e tem um conjunto de documentos, nomeadamente as declarações dos ministros, o mandato que foi conferido em 2019 e outros documentos também de natureza constitucional, só que avulsa, mas que todos eles em conjunto constituem o core, ou digamos, a espinha dorsal e constitucional e a fundação do GAFI. E depois tem uma estrutura organizada, tem uma estrutura bastante complexa, porque tem ainda os membros associados naquela rede de efeito polvo, em que temos a cabeça do polvo, que é o FATF, e os bracinhos são os grupos regionais, porque obedecem ao FATF, e como eu vos disse, os relatórios dos grupos regionais são supervisionados, a qualidade e as avaliações são supervisionadas pelo próprio FATF, porque têm que ser publicados sob a chancela do FATF, os relatórios feitos pelos grupos regionais. E depois a questão é esta: se tem membros, se tem uma estrutura organizada e bem estruturada, tem poderes que foram conferidos de lawmaking, de monitorização, de avaliação, monitorização, de supervisão, já me estou a repetir, mas também de sanção. É aquela conclusão do pato, não é? Teste do pato. Parece como um pato, nada como um pato, gasta como um pato, se calhar é um pato.
O que é que eu advogo? É que, quando não se preenche os requisitos clássicos de ser constituída por tratado, temos um problema, que é como é que vamos provar a personalidade jurídica internacional da organização. E isso é muito importante para a questão da responsabilidade internacional. E, como já vimos, esta organização tem poderes vastíssimos e poderosíssimos. E daí, como é que se consegue provar a personalidade jurídica internacional da organização quando o próprio mandato diz que não constitui efeitos jurídicos nem constitui obrigações? Está no mandato. Está bem, está escrito no mandato. Mas qual é que é a prática dos Estados? O que é que acontece na realidade? Os Estados cumprem com as recomendações, os Estados cumprem com os planos de ação, os Estados têm medo de entrar na lista cinzenta e tentam, por tudo e por nada, não entrar lá, e quando entram, aceitam todas as recomendações e todas as medidas concretas que são lhes dadas. Os Estados financiam o FATF. Temos um conjunto de organizações internacionais que dizem que reconhecem o FATF e o papel que o FATF tem, e, portanto, o que é que se vê é que, direta ou indiretamente, tácito ou expressamente, quer os membros da organização, quer os membros, as jurisdições dos grupos regionais, quer os grupos regionais, quer a União Europeia, o Conselho da Europa, que alteram a sua legislação interna por causa do GAFI, nós temos um conjunto de atos que me levam a concluir que ela é uma organização internacional. Conferiram esses poderes. Não questionam esses poderes. Como tal, existe a possibilidade, que foi o que eu fiz, de analisar que não tem... O que é que eu fiz? Tive que provar por A mais B que esta organização tinha voluntary distinct, que esta organização tinha um órgão que pensa por si, que é independente dos seus membros e que decide e que toma decisões em função do objeto da organização e não dos seus membros. Como se provou, a Rússia foi suspensa, como se provou, os atos, a África do Sul é membro do GAFI e está na lista cinzenta. Todas as ações do GAFI que têm sido feitas hoje em dia, que existem até os dias de hoje, provam que a organização decide por si mesma e que é vista pelos seus pares e que é vista pelos seus membros e pelos restantes membros da comunidade internacional, que executa de forma independente e autónoma os seus poderes que lhes foram conferidos e que são sancionados pelos Estados, supervisionados pelo Conselho de Ministros. Portanto, o que é que eu adianto? Adianto que, não havendo uma definição concreta sobre os critérios, há que ter uma análise realista e pragmática da situação. Como é que a organização, qual é o quadro institucional da organização? Quais é que são os poderes reais e efetivos da organização? Como é que ela opera na cena internacional? Como é que é vista pelos seus membros? Como é que é vista pelos seus pares na questão internacional? E com base nesses critérios, eu cheguei à conclusão, a propósito do criador ou não criador, há também um académico, que é o André Guzman, que fala no síndrome de Frankenstein e diz, só que no síndrome de Frankenstein a criatura via-se contra o criador. Eu cheguei a pensar cheguei a colocar essa hipótese, se a criatura tinha se virado contra o criador. Mas a verdade é que o criador está lá, e o criador financia, e o criador concorda, e o criador tem meios também de alterar a criatura, porque em última análise os membros que fazem parte da organização é que decidem o destino da organização. E não é isso que acontece. Portanto, não há aqui um fenómeno de Frankenstein. Há aqui um fenómeno, sim, de assumir que é uma questão internacional e que tem que se reger por princípios de good governance, de transparência e de accountability, que também pode ser criticada por não o ter, não ser tão transparente e ter problemas de accountability, mas que isso também se passa com outras organizações internacionais. A Interpol, o Banco Mundial, o próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, no âmbito das Nações Unidas, também muitas vezes tem problemas de accountability e de transparência. Portanto, também esta questão é transversal a todas as organizações que têm poderes de autoridade pública, como estes que foram conferidos a esta organização.
Eu acho que fico por aqui. Muito obrigada. Não sei se respondi. Penso que ficámos esmagados e atualizados, e algumas das questões mais difíceis de ultrapassar, nomeadamente o caráter temporário, foi já resolvido pelo próprio GAFI. Também outras questões importantes relativamente às recomendações, mas o problema é a recomendação torna-se obrigatória não pelo GAFI, eventualmente torna-se obrigatória das duas uma. Ou porque recebe uma força normativa provinda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto agarra numa recomendação técnica e considera obrigatória. Esta é uma via. A outra via, que a Cristina já aqui aludiu, é se essas recomendações, e com certeza não serão todas, se for esse o caso, se transmutaram em normas costumeiras internacionais. Ora bem, para se transmutarem em normas costumeiras internacionais é preciso que cada um dos destinatários dessas recomendações assim o assumam. E vimos o exemplo de Macau que diz que não. Diz que nós vamos cumprir, mas elas não são obrigatórias. E, portanto, há aqui um elemento que, a meu ver, me parece colocar de parte essa transmutação, pelo menos perante Macau, e noutros casos também assim sucederá. É uma entidade, evidentemente, in fieri. Não sabem o que é e está em plena continuidade de alteração. Eventualmente irá desembocar numa organização internacional. O facto de não ser uma organização internacional não significa necessariamente que não tenha personalidade jurídica. Nós, por exemplo, temos o caso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Não é uma organização internacional que tem personalidade jurídica. Provavelmente estaremos aqui perante uma outra situação. Portanto, algo aproximável a uma organização internacional, mas que ainda não será, ou porventura não virá a ser. O problema da responsabilização não é dos membros. O problema da responsabilização, importante para esta questão, é da entidade em si mesma. Como é que vamos operar a responsabilização jurídica internacional desta criatura? Exato. Mas a questão, para mim, não é mais relevante. A mais relevante é que temos aqui, como eu disse, abriu-se uma avenida. Ou seja, onde havia caos, onde havia penumbra, este livro abre uma avenida. Depois compete-nos a cada um de nós, nos nossos juízos, aderir totalmente ou parcialmente, mas lançou-se luz sobre um problema que estava, como disse, a viver numa penumbra. E uma vez mais, tenho que parabenizar. Deixa-me só... Antes de perguntar se alguém tem dúvidas, deixa-me só acrescentar aqui mais um ou outro pormenor e um bocadinho no que estás a dizer. Neste livro são identificados várias jurisdições, de casos práticos de várias jurisdições, e li todos os papéis de consulta que há no Canadá, alguns papéis de consulta, por exemplo, no Canadá ou no Reino Unido, na Austrália, mesmo em Hong Kong, quando foi, por exemplo, a questão da recomendação 32 dos cash couriers, como aquela que tu deste aqui para Macau. São poucas as jurisdições que analisam a natureza jurídica das recomendações, como aconteceu meritoriamente pela Assembleia Legislativa, e são poucas as também que há umas que afirmam que é uma questão internacional, há outras que não. Portanto, não há, como é que eu ia dizer, consenso a nível das jurisdições sobre a natureza jurídica da organização. Mas o que nós sabemos é que nem todos os papéis de consulta, o que se diz é nós temos que alterar a nossa legislação por causa das recomendações do GAFI. Nós temos que fazer isto porque estamos na lista do ICRG, na lista cinzenta. Ou seja, tu tens um comportamento dos Estados, e daí ser importante, porque o GAFI, há aqui uma parte que eu me esqueci de dizer, o GAFI está a servir de fonte de inspiração para outras organizações, como fonte de direito para os regulamentos da União Europeia, para o Conselho da Europa, para as resoluções do Conselho de Segurança. A nível institucional, já se fala num Cybercrime Organization, olham para o modelo do FATF. Por exemplo, a nível operacional, a OCDE, no que diz respeito à Convenção sobre a partilha de informação fiscal, olham para os modelos de avaliação do FATF. O Conselho, a União Europeia usa as listas à luz do FATF, portanto,
esta organização está, digamos assim, a servir de fonte de inspiração aos mais diversos níveis a nível internacional. A organização, na minha opinião, tem responsabilidade internacional. Aliás, uma das razões pela qual escrevi este livro é precisamente para dizer que a organização existe e que tem responsabilidade internacional. O que eu estou a dizer é que ela não, e como toda a organização internacional, o poder último acaba a ser sempre nos membros, não é? Uma coisa é a responsabilidade dos membros e a responsabilidade deles de fiscalizarem a atuação da organização, se cumpre ou não com os poderes que são conferidos. Isso não é ultraviras. Outra coisa é a responsabilidade da organização per si, no que diz respeito às suas ações. E aqui também é outra questão, é uma jurisdição que seja colocada na lista cinzenta. O que é que pode fazer? Existe algum painel para se dirigir? Não existe. Essa é uma das coisas que eu sugiro que deveria existir. Mas pronto, deixo aqui... não sei se alguém quer fazer perguntas. Estou a dispor. O livro só pode ser comprado pela Abril. Nomeadamente, a Abril foi muito simpática e deu-me ali uma folha que tem ali um código, um QR Code, em que as pessoas que estejam interessadas em adquiri-lo têm 35% de desconto, porque tem ali um código especial para este evento e que permite que seja encomendado e que tenham e beneficiem desse desconto. Estão ali 2 livros para exibição, peço que não os levem, por favor, porque são os únicos, mas que quiserem consultar, estão à vontade. Perguntas? Se não há uma definição em relação definitiva em termos da organização, mas é obrigatoriamente ter uma definição? Ou já tendo uma identificação? Eu, por isso, neste livro citei para aí 8 ou 9 académicos e todos eles dão uma definição da organização internacional diferente, no que diz respeito aos critérios. Portanto, só isto demonstra o quão complexo é encontrar uma definição, ou pelo menos que haja um consenso no que diz respeito aos critérios para avaliar uma organização internacional. Há o clássico, que é composto por Estados, composto por ser criado por tratado e ter um órgão independente. E perante isto, não existem grandes dúvidas. O problema são todas as outras que não são criadas, ou que pelo menos a questão de não ser criada por tratado coloca o problema. Mas como o Paulo e Carnel apontou, e bem, nem todas as internacionais são criadas por tratado. Há outras. E esse é um dos meus argumentos. Esta organização é criada por outros atos, mas que são atos de natureza internacional, e como tal tem todas as características e tem os elementos do ponto de vista dos poderes que são conferidos e depois também da aceitação tácita ou não tácita. A questão do direito consuetudinário também pode ser não tácito, pode ser, não ser não expresso, portanto pode ser tácito. As recomendações podem vir a ser consideradas direito consuetudinário internacional se houver a convicção da obrigatoriedade e o ânimos. E o que nós estamos a ver, o Paulo tem que o convencer para sair daqui. E o que se passa é que nós vemos que todas as jurisdições, estas 206 jurisdições, e estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar do Canadá. O Canadá alterou a legislação, o Reino Unido acabou de fazer agora sobre a Travel Rule 2023, precisamente porque existem a convicção, ou pelo menos o fato da sua reputação poder ser posta em causa e o blacklisting ser um fator, não é? de estímulo ou de incentivo, melhor dizendo, para a jurisdição estar em cumprimento, esse receio faz com que se tome uma atitude que temos que cumprir, temos que fazer. E isto, se em 2004 eu não dizia que era um direito consuetudinário, hoje, em 2025, eu já começo a admitir que seja, tendo em conta todos os escritos, a forma como os países se veem compelidos a ter que alterar a sua legislação para estar em conformidade com as recomendações. Alguma pergunta? Mais? Não há? Não, penso que ficamos esclarecidos
ou não, mas o que com faz dúvidas. parte da ciência jurídica. Faz parte. É evidente que quando nada se diz, uma jurisdição doméstica nada diz e passa a cumprir as recomendações, podemos aí defender que há uma aceitação tácita e há lugar à formação de um costume. Todavia, quando a jurisdição tem o cuidado de expressamente negar a obrigatoriedade, está a afastar o elemento ânimos Exato. da constituição do costume. Estaremos perante o quê? Um uso. Sendo que também não é preciso que seja consensual por todas as pessoas. Sim, mas isso Estamos depois aqui numa leva-nos para a questão, e aí não concordo. Mas eu concordo Estamos contigo. perante uma obrigações ergo omnes ou não? Não, nós estamos. Mas eu penso que esclareceste aqui o auditório muito bem. Só por exemplo, já que ninguém faz perguntas, lembra-me agora aqui de um problema, eu não sei qual é o tempo, mas avisem-me, mas, por exemplo, em 2009, os países das Caraíbas para ver o impacto que esta organização tem, os países das Caraíbas e alguns países da África retiraram fundos do programa de luta contra a SIDA para colocarem nas medidas de prevenção e detecção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, porque não tinham dinheiro, recurso para as duas funções. E foram para a do GAFI por causa do quê? Com o receio de ficarem na lista cinzenta. Em 2023 houve uma reflexão sobre esta questão no Reino Unido, em que novamente os países do Sul se queixaram da dificuldade em cumprirem com as recomendações e os diversos parâmetros, quando eles têm recursos financeiros limitados e têm que usar para a questão das alterações climáticas, da questão das consequências da pandemia, ou do rule of law, ou da própria segurança interna dos Estados africanos. E, portanto, os países veem-se numa contingência dos próprios governos, com custos políticos, inclusive, porque têm que adotar medidas, às vezes, se calhar, antissociais, quando têm que usar e canalizar fundos do seu orçamento para cumprirem com as recomendações do GAFI, porque senão vão ter consequências financeiras também comerciais gravosas também para a sua população. Portanto, definir, encontrar aqui um equilíbrio para as jurisdições menos favorecidas é uma das críticas que se faz e que também faço aqui no livro ao GAFI, que é precisamente há um desequilíbrio não só de representatividade institucional, mas também um desequilíbrio de uma implementação a duas velocidades das recomendações, quando não existe equidade a nível das jurisdições, por exemplo, aqui da Ásia-Pacífico, quando temos os Estados Unidos, temos um Bangladesh, obviamente que não vamos acreditar que vamos ter o mesmo nível de execução e de cumprimento das recomendações. E, portanto, e depois as agendas políticas dos governos e dos fundos são complicadas. Pronto, isto para dizer que é, de facto, uma organização muito sui generis. Entrar por aí. O GAFI mete-me espécie, porquê? Tal como o G7 e como o G20, assenta muito no might is right. E nós, no âmbito da ciência jurídica, não podemos seguir o might is right. E alguém diz que o G7 é uma organização internacional. Não seguem também o que o G7 decide? Seguem. Têm receio. Têm receio de serem sancionados, mesmo que não seja uma sanção coletiva internacional, serem sancionados individualmente pelos Estados. Mas, de qualquer modo, eu volto a dizer, esta coisa existe, este bicho existe. Eu não o considero integrável na gaveta das organizações internacionais. Agora, existe, evidentemente desempenha funções muito relevantes, cada vez mais, desprendeu-se gradualmente da OCDE, iniciou-se como uma espécie de porta dos fundos da OCDE, não tinha sequer O secretariado foi criado em 1990. Não tinha nada, portanto, e tem vindo a evoluir. Portanto, é uma entidade infiere que poderá vir a redundar numa verdadeira organização internacional ou numa outra coisa qualquer. Para o teu postdoc, e lanço-te a pergunta, e o APG é uma organização internacional? De acordo com os critérios. Aliás, uma das questões... Lá está, este livro tem duas vertentes. Uma é a questão teórica e o raciocínio teórico que é desenvolvido, que pode ser aplicado e com base nesse raciocínio podemos avaliar se outras organizações cujo estatuto jurídico não está definido, seguindo os critérios que eu aqui defino, teóricos, se aplica ou não e se encaixa
O APG será ainda mais é difícil, uma organização será internacional. ainda mais difícil conseguir encaixar do que é o GAFI. É mais difícil no sentido em que não tem os poderes que o GAFI tem, Exatamente. mas, por exemplo, tu tens o Grupo Regional da Ásia-Pacífico, foi constituído por tratado. O Grupo Pacífico, o Grupo da América Latina foi constituído por um memorando, tem personalidade jurídica dada nos acordos da sede Na Carta e também no estatuto que é dado aos seus agentes da Comissão. Portanto, até os próprios grupos regionais são constituídos de diversa forma. Portanto, também não há um padrão. Sim, sim. Mas, por exemplo, o Grupo da Ásia-Pacífico, institucionalmente, não há dúvida nenhuma que é uma organização internacional comparada com o GAFI. Porque foi criado by the book, com os 3 critérios base. Mas pronto, o APG neste caso provavelmente encaixa-se, mas o G20 não se encaixa. Obrigada a todos. Mais Obrigada ao perguntas? Paulo. Não, obrigado. Eu acho que as pessoas estão cansadas. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada.